Bom dia, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos juntos aqui nesta manhã, que Deus nos dá esse privilégio especial de nos reunirmos como igreja, como família, ao redor da sua palavra. Irmãos queridos, nós sabemos, toda a igreja sabe, que nós temos lutado muito para alcançar 5 objetivos na vida de cada membro: a salvação, o crescimento espiritual, a comunhão, o serviço através dos dons e a mordomia cristã. Cada um deles a seu tempo, esparramado por um ano inteiro de atividades que visam sempre trabalhar o crescimento de todos. O segundo objetivo, portanto, é o crescimento espiritual, e entendemos que ninguém pode crescer espiritualmente senão por meio do estudo sério e comprometido das Escrituras Sagradas. Por isso, um dos fundamentos desta igreja é a escola bíblica, pela qual nós prezamos muito, para quem nós destinamos boa parte do nosso tempo e da nossa atenção, num planejamento criterioso, a fim de ajudar a igreja a se reunir em grupos menores, grupos afins, que vão desde os bebês até os mais adultos, até os mais idosos, separando-os em classes e colocando-os na perspectiva de um professor e das Escrituras Sagradas, da apresentação das Escrituras, para que possa haver uma interatividade, para que possa haver uma conexão, um ensino bíblico, para que todos possam avançar um pouco mais e descer mais profundamente naquilo que nós entendemos será a base de todo o crescimento espiritual, que são as Escrituras Sagradas. Então, a partir desse próximo domingo, nós estaremos novamente nos reunindo em classes. Tivemos um período de recesso maior do que o normal. Nós não gostamos de começar a escola depois do Carnaval, mas esse ano a data do Carnaval foi muito ruim, esse feriado foi muito ruim, porque coincidiu aí com janeiro e atrapalhou um pouco o nosso plano. Mas desde o ano passado, nós estamos debruçados com toda a equipe em cima do material que vai ser entregue no decorrer deste ano. Estaremos neste primeiro semestre de 2015 estudando sobre os fundamentos bíblicos para uma família. Como é que nós podemos fortalecer uma família a partir das Escrituras? E teremos um outro tema para o segundo semestre deste ano. Talvez alguém diga assim: mas pastor, esse já é um assunto que nós estudamos muito. E eu pergunto, você acha que você já sabe tudo sobre família? Quem aqui se considera um especialista absoluto em família? Levante a mão. Nenhum de nós. Não temos coragem de levantar a mão. Imagine você dizendo assim: eu sou um pai segundo as Escrituras, eu faço tudo direitinho. Aí eu digo assim: pergunte para sua esposa. Pergunte para ela se é tudo direitinho mesmo. Ou os filhos, pergunte para os seus pais. Ou pais, pergunte para os seus filhos, se vocês são pais que estão totalmente firmados nas Escrituras Sagradas. Enfim, nós temos um desafio muito grande, que é não atualizar as Escrituras, porque a palavra de Deus é firme por todos os séculos e todas as gerações. Ela é palavra de Deus e nunca voltará vazia, em qualquer época da nossa história. Mas nós precisamos, a partir dessa época tão confusa, tão conturbada que nós estamos vivendo, entender melhor as Escrituras Sagradas. Então, os temas sobre os quais nós vamos nos debruçar são temas profundos, alguns polêmicos, difíceis de serem transmitidos. Os professores terão que se dedicar a eles. Não é fácil, você deve orar e clamar a Deus para que Deus abençoe a vida de cada um dos professores que estarão de posse do material a ser entregue nas classes e do ensino das Escrituras Sagradas. Será um grande desafio para cada um de nós. Nós convidamos o irmão Márcio Alírio, que é um professor, uma pessoa por quem toda a igreja tem profundo respeito, e a sua classe é uma das classes mais disputadas. As pessoas gostam de ouvi-lo, porque ele sempre traz um elemento a mais, ele sempre traz alguma coisa que chama atenção, que atrai atenção e faz com que todos possam raciocinar em cima das Escrituras Sagradas. Ele estará hoje de manhã trazendo a palavra de Deus ao coração de toda a igreja e fazendo uma breve exposição, uma antecipação dos temas que serão estudados no decorrer deste ano. Então, eu queria que a Thalita cantasse o cântico que fala sobre a família. Talvez você esteja aqui hoje e pense assim: eu estou aqui sozinho, eu não tenho família. Você está no meio de uma família, a família de Deus. Além disso, talvez você esteja só justamente porque você não parou para analisar alguns aspectos que a Bíblia orienta sobre essa questão familiar. Ou mesmo que você tenha vindo de uma experiência
ímpar, diferenciada, eu posso garantir para você, eu posso com toda a minha convicção, a convicção dos meus 51 anos de idade, eu posso garantir para você, a palavra de Deus vai sustentar você em qualquer circunstância que você esteja. Ela é a rocha firme, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida de cada um de nós. Então Thalita vai cantar, e logo em seguida nosso irmão Márcio estará então com a palavra para fazer a primeira explanação, a aula magna da Escola Bíblica Dominical da IBAN no ano de 2015. Uma família especial, cheia de valores e sonhos, precisa andar em comunhão com o Senhor, porque dias difíceis famílias estão a enfrentar quando não reconhecem o valor da união. Um projeto especial de vida, graça e esperança é um dom de Deus para mim e para você. Ele traz a resistência, algo que ainda não existe, e com muita alegria faz a vida renascer. Eu amo a minha família, eu oro, eu clamo pelo meu lar. O Senhor nos abençoará, nada poderá nos separar. O Senhor conosco estará, nada poderá nos separar. Um projeto especial de vida, graça e esperança é um dom de Deus para mim e para você. Ele traz a resistência, algo que ainda não existe, e com muita alegria faz a vida renascer. Eu amo a minha família, eu oro, eu clamo pelo meu lar. O Senhor nos abençoará, nada poderá nos separar. O Senhor conosco estará, nada poderá nos separar. Irmãos, um bom dia a todos. Bonito ver a igreja assim cheia, né? 2 cultos com todos os bancos ocupados. Dá um medinho na gente falar para tanta gente, mas que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, a mim, que tenho a responsabilidade de trazer essa lição para os irmãos nessa manhã, e a vocês que estão aqui para ouvir, e que uso cada um vai fazer daquilo que o Senhor tem a lhe dizer nessa manhã. Nós estamos então iniciando no próximo domingo a nossa Escola Bíblica Dominical, tratando sobre os fundamentos bíblicos da família. Como o pastor Abraão já comentou, alguém pode dizer, puxa, já ouvi falar tanto sobre esse assunto,
participei de encontro de casais, ouvi palestras, 1, 2, 10, eu já perdi a conta de quantas já ouvi, mas continuo brigando com minha esposa, continuo pisando na bola, continuo fazendo coisa errada. Oh, meu Deus, como a gente é cabeça dura, né? Como os nossos corações são endurecidos, como nós precisamos dar espaço para que o Espírito Santo de Deus reavive na memória até coisas que a gente já sabe e fazer com que essa palavra caia no coração da gente e frutifique. Isso é muito importante, isso é muito necessário. Essa é a capa da revista, ela já está à disposição para os irmãos comprarem, né? Aproveitem hoje mesmo, façam a aquisição da revista, leiam, tenham cuidado de ler durante a semana o texto da revista, os textos bíblicos, pensem, meditem, anotem dúvidas, pontos que para você não ficou muito claro, traz isso para a sala de aula, seja abençoado e seja também uma bênção para as pessoas que com você estão lá na sua classe. Aqueles que ainda não frequentam a EBD, fica aqui o nosso convite para que você separe esse tempo, né? Seja no primeiro culto, no horário do segundo culto, você assiste o culto num turno e assiste a EBD na outra, e você certamente será muito edificado. Você olhando os temas aí, você vai ver que realmente são temas bastante desafiadores. Os professores estão desafiados a estudar essa matéria e trazer para nós, para cada um de nós, questões que estão aí relacionadas. A lição número 1, família, criação de Deus. O plano de Deus para a família é a segunda lição. 2 que são 1, o casamento sob a ótica de Deus. Qual o papel de cada um no lar? O primeiro casal, o pecado complicou tudo. Primeiros filhos, primeiros conflitos, inimigos internos da família, 2 lições, influências internas e influências externas. Restauração para casamentos em crise. 10, divórcio à luz da Bíblia. 11, causa e consequências do divórcio. A arte de permanecer casados, espiritualidade na família, falar e ouvir, o tempo e a família, equilíbrio financeiro na família e relacionamento na terceira idade, é a última lição. Vamos estar assim ao longo de todo o primeiro semestre desse ano, até junho, concluindo esse estudo. Então, assim, seja presente, participe, os que já são alunos, continuem, os que não são, repensem o melhor uso do seu tempo no domingo e estarem aqui estudando a palavra de Deus. Eu inicio essa lição trazendo esse texto do Salmo de número 11, quando o salmista faz esse apelo: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se a Bíblia, se a palavra de Deus é o fundamento da família, mas a mídia, a imprensa, o cinema, a televisão, os professores das universidades, das escolas de nível médio, se todo mundo diz que não é bem assim, que nós estamos vivendo uma outra época, é uma época de tecnologia, é uma época de avanços, é uma época de novas ideias. E a Bíblia é bonito, é um texto literário escrito lá no passado, alguns milhares de anos atrás. Não é bem assim, não pode levar o pé da letra, tem outras realidades, e então, pouco a pouco, isso vai minando os fundamentos da nossa fé, os fundamentos da nossa crença, da nossa existência, e é isso que está acontecendo. E nós realmente continuamos reafirmando de que a Bíblia é sempre atual, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não fica defasada, ela não precisa de um upgrade, Bíblia versão 2.0, 3.0, porque a outra já ficou para trás. Não existe isso. Ela se contextualiza dentro
da realidade cultural de cada um de nós, no mundo em que vivemos, e nós não podemos permitir que esses fundamentos sejam destruídos. Essa pergunta pode parecer estranha, porque se eu perguntasse aqui quem acha que a família é importante, quem acha que o casamento tem valor, provavelmente todo mundo levantaria a mão. Mas, na verdade, nem todos temos o privilégio de ter uma família harmoniosa. Nem todos vivemos numa família, diríamos assim, estruturada. Há muitos que foram criados, nasceram dentro de lares conturbados, pais violentos, mães que dedicavam seu tempo mais a outras coisas do que a estar com seus filhos, briga dentro de família, outros parentes morando juntos, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, problemas de diversas naturezas. E a referência que alguns têm de família não é uma referência boa, não é uma referência que lhe cause, assim, emoções, sentimentos saudáveis, não lhe traz alegria pensar em família. Tem gente que quando está indo para casa não tem pressa de chegar, porque senta na praça, se perder o ônibus pega o outro, porque sabe quando chegar em casa vai ser um tumulto, vai ser uma agonia, gritaria, brigas. E para essas pessoas a família pode parecer algo que não é assim tão importante, que o casamento não tem valor. Mas, irmãos, nós queremos hoje, nessa manhã, demonstrar que não é assim. Embora essas realidades existam, elas acontecem, e elas aconteceram com os nossos primeiros pais, é difícil pensar numa família mais disfuncional, mais falida, mais sequelada e ferida do que a família de Adão e Eva. Adão e Eva viveram literalmente no paraíso. Eles não tinham preocupação em pagar a conta da Coelba, da Embasa, da GVT. Eles não tinham preocupação se ia ter engarrafamento, se ia ter um acidente, se ia perder o emprego, se Adão ia ser promovido ou não, se o nenenzinho ia ficar doente. Não existia isso, eles viviam no paraíso. E eles tinham um amigo que vinha conversar com eles toda tarde. Deus. Pense assim numa família que tinha tudo para dar certo, e ela deu toda errada. Eles resolveram viver por conta própria, resolveram romper com aquilo que Deus ensinou, resolveram seguir a sua própria cabeça, quebraram a cara deles e a nossa. A gente vive hoje as consequências do pecado original deles, faliram literalmente, tiveram que ralar para ganhar para conseguir o que comer, o que viver, enfrentaram doenças. Um filho morreu, assassinado. O assassino era um outro filho deles, foi banido de sua família. Pense numa família horrorosa, foi a família de Adão e Eva. E a Bíblia está cheia de outras famílias assim. Mas isso não invalida o valor da família, isso não invalida o papel dela como célula da sociedade. As células no nosso corpo, elas se multiplicam. E, de repente, uma delas começa a se multiplicar de uma forma anômala e causa um câncer. E esse câncer pode crescer e se espalhar pelo corpo e nos matar, mas nem por isso as nossas funções biológicas deixam de ser necessárias e importantes. Os desvios que acontecem são desvios de um mundo que vive as sequelas do pecado original, que vive uma ecologia destruída, que vive uma relação que não é a relação idealizada por Deus. Então a família é importante sim,
no contexto biológico, é através da família que se dá a procriação, a preservação da raça humana. É lá que as crianças nascem. E pensem, um bebezinho é o animal mais dependente que existe. Se você nem nascer e largar lá, ele não sai engatinhando a busca de comida, beber água, suas necessidades, ele não tem como prover as suas necessidades, precisa de que alguém cuide dele, senão ele morre. E esse alguém são os pais, são os irmãos, é a família que cuidam uns dos outros. É necessário uma provisão, é necessário alimento, é necessário roupa para o frio, uma casa para nos abrigar da chuva. É preciso de um lugar onde possamos descansar. É lá que se desenvolvem as primeiras relações afetivas, as relações onde gostar de alguém, em desejar estar com alguém com quem a gente brinca, às vezes briga, às vezes entende, às vezes se desentende, mas é lá que florescem as mais profundas bases de relacionamento afetivo que o homem pode experimentar. Nós precisamos de segurança, e a casa é, assim, um castelo, onde a gente se coloca e deseja estar ali seguro, uns tomando conta dos outros. É onde nós crescemos, os nossos valores, aquilo que nos ensinam, não é? As palavrinhas mágicas, não é? Bom dia, muito obrigado, por favor, dá licença. São essas coisinhas que a gente vai ensinando aos nossos filhos, eles vão aprendendo a viver em sociedade, a respeitar uns aos outros, e essa maturidade, esse crescimento vai se formando, e sobretudo, é lá que nós aprendemos que a relação vertical com Deus, ela se traduz numa relação horizontal com as pessoas. Paulo, escrevendo lá a Timóteo, disse: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, se você se julga um crente, se você é um servo de Deus, é na sua casa que isso tem que ter expressão maior, através do cuidado para com a sua família. Então, meus irmãos, a família não é uma ideia cultural de uma sociedade ocidental, oriental, ou seja lá de que época for. A família é uma instituição divina. A Bíblia nos diz isso. Deus disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Este é o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Homem e mulher juntos formando uma família. E o Senhor disse, lá no primeiro capítulo de Gênesis: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, se organizem em sociedade, aprendam a formar cooperativas, aprendam a se estruturar coletivamente para dominar a terra, para gerir os recursos do planeta que são escassos. Se você gastar água demais, vai faltar água para o outro. Se você consumir energias de forma inadequada, não vai ter suprimento para todos. Se você poluir o ar, esse ar é o ar que você respira, seus filhos respiram, seus vizinhos respiram. Se você deixar água acumulada lá na caixa d'água de forma inadequada, vai ter mosquito da dengue, e esse mosquito da dengue vai lhe afetar. Então, é assim que o homem em família aprende a ser educado, aprende a se associar, aprende a se organizar coletivamente em sociedade para gerir a terra, para subjugar a terra, para fazer da terra algo que provê as suas necessidades em favor do bem comum. E o Senhor disse, lá em Malaquias: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos,
Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. O Senhor fala contra a infidelidade, contra a violência doméstica e contra o divórcio. Ele diz, o Senhor diz, essa relação é uma relação de exclusividade e ela é vitalícia. Ela não é feita para durar enquanto estiver legal e depois, quando a gente encher a paciência, manda embora e vai procurar outro. Nós estaremos estudando sobre o divórcio, não quero antecipar nada aqui, sei que entre nós há pessoas que estão num segundo casamento ou que já se divorciaram e ainda não casaram de novo, tem até medo de casar de novo. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso. Vamos nos colocar diante de Deus e permitir que o Espírito de Deus nos ensine, nos cure, nos acalme o coração, nos anime, nos fortaleça, nos dê uma visão de futuro mais saudável, mais positiva, diante de todos os questionamentos que possam existir dentro desta matéria. E apesar de muitos pais não serem, de fato, exemplares, apesar de muitos pais não cuidarem de suas casas, ainda assim, Deus se apresenta como aquele que cuida de nós com amor paterno. O Senhor se apresenta como na metáfora, no modelo de um bom pai. E ele diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, do mesmo jeito que um pai sabe que aquele bebezinho, que aquela criança que está ali dando os primeiros passos, ela é frágil, ela está em formação, ela é frágil, ela é pó, ela é pequena, ela precisa de cuidados, e Ele cuida, e Ele dá afeto, Ele provê as necessidades. Deus diz, eu também faço isso, eu também, com amor paterno, cuido de vocês. O Senhor exclamou ali, não é? Quando Jesus foi batizado, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele se manifesta como pai, e Jesus na figura do filho, a família de Deus. Tantas expressões nós encontramos na Bíblia que fortalecem essa noção de que a família é um exemplo, ou deve ser um exemplo, de uma relação harmônica, saudável, e dela o Senhor toma o modelo para dizer como Ele se relaciona conosco, suas criaturas, sua criação, como Jesus Cristo se apresenta como noivo da igreja, que é a sua noiva, a sua esposa. E além do amor paterno, lá em Isaías, Deus ainda diz, através da boca do profeta, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de vocês. Isaías 49:15. Algo que é chocante, né? Se a gente liga a televisão e diz que alguém achou uma caixinha de sapato com um bebezinho dentro, um saco de plástico com um bebê dentro jogado no lixo, aquilo é algo tão bizarro. A gente fica pensando que doença, o que vai na cabeça de uma mulher para chegar a fazer aquilo, que desespero. O Senhor disse, isso pode acontecer, mas mesmo que isso aconteça, ainda que isso, entre os homens, isso possa ser possível, eu não me esquecerei de você. Então, Deus valoriza a família, Deus traz a família para dentro daquilo que Ele tem a nos ensinar acerca da relação que Ele tem conosco. Mas, irmãos, eu acho que é por isso mesmo que a família está sob um ataque tão severo. Nós vemos todos os órgãos de informação, leis que estão tramitando no Congresso. Nós vamos estar falando, durante os estudos nesse semestre, sobre as leis que procuram interferir na privacidade da família.
a já aprovada lei da palmada, porque precisa ter uma lei para dizer que você não pode dar uma palmada na criança, e aí o que isso representa quando a Bíblia nos ensina a castigar os nossos filhos. E como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos lidar com isso se existe uma lei que proíbe? Não é? E aí a proposta das uniões estáveis entre pessoas de um mesmo sexo, muitas outras leis que vêm surgindo, e todas elas vão ser catalogadas e apresentadas e discutidas para que nós tomemos conhecimento do que já está aprovado e daquilo que está em curso de tramitação aí nas instâncias do Legislativo Federal, para se tornar algo sobre o qual nós teremos que prestar contas como cidadãos brasileiros e como vamos conciliar isso. E na televisão, nos filmes, Hollywood é um manancial de uma arte pervertida, que traz consigo todo tipo de ensinamento deletério. Os desenhos que as crianças assistem são desenhos que trazem embutidos neles mensagens subliminares, às vezes nem tão subliminares assim. Eu estava olhando na internet a discussão se Bob Esponja é gay ou não é gay, e dizem que ele e Patrick têm alguma coisa diferente. Então, quem tem filho pequeno, quem tem netinho, eu tenho uma netinha que fica lá sentada comigo, eu fico assistindo Frozen, a Princesa Valente e não sei o quê, e eu fico com o olho arregalado em ver aquilo ali. As mães dos personagens de Walt Disney são todas madrastas e são más. Cria o estigma de que a madrasta é má, e às vezes é uma bruxa feiticeira, que vai destruir uma criancinha. Pense que terrorismo é esse. Dos personagens de Walt Disney, que talvez o mais famoso dos produtores, né, de entretenimento infantil, nós só vemos famílias disfuncionais e destruídas. Ninguém sabe quem é o pai de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Não existe. O tio Patinhas é um velho rabugento, mal encarado, egoísta. O Donald fica lá flertando com a Margarida, mas não se resolve. E é tudo assim. O único pai que eu me lembro daquelas revistas em quadrinho que eu lia lá da época de minha infância, minha adolescente, era o Lobão, que era o pai do Lobinho, que era um lobo bom, e ficou amigo dos 3 porquinhos. Isso não dava certo. Então, o pai dele, a missão do pai dele, é trazer o Lobão para o lado negro da força. Porque lobo é para ser mau, e não pode se admitir um lobo bom. E você não encontra famílias estruturadas. Nemo foi assim, todos. Você vai para Madagascar, não dá para entender o que é aquilo. Está vendo como eu estou assistindo tudo? É porque eu tenho uma netinha de 6 anos, né, que convive conosco, eu tenho uma outra de 1 ano e 2 meses que está lá em casa, a gente está dormindo com ela já há alguns dias, e tem uma outra que mora no exterior de 2 anos e meio, que vai retornar para o Brasil no meio desse ano. E aí a gente fica ali sentado, vendo com as crianças e tentando driblar essas coisas, explicar para elas que não é bem assim. O que você está entendendo, minha filha? O que você acha disso? E será que nós estamos atentos? O fato, meus irmãos, é que forças destruidoras estão orquestradas para destruir a família. Eu deixo aqui a indicação deste livro do pastor Jaime Kemp, pessoa muito conhecida de muitos, uma autoridade nesse tema da família, onde ele relaciona neste livro, é um livro fininho, vocês leem rápido e vai ser muito enriquecedor para vocês. Ele diz que ele relaciona essas forças. Humanismo, quando o homem destrona Deus como autoridade e entroniza a si mesmo. Não é o que Deus ensina que importa. O que importa é o que eu quero.
é o que eu acho, o que é bom para mim, o que é conveniente para mim. Tudo é relativo. Ele vai dizer sobre isso também. O hedonismo, a busca incansável e insaciável pelo prazer. A gente tem que se divertir. O mundo hoje vive assim, a economia mundial é forte, a indústria do entretenimento. Você chega no shopping, salas de cinema, game station, PlayStation, lanchonetes, fast food. Então as pessoas vão ali para se distrair, porque precisa algo que acalme, para se sentir melhor. Fazer umas comprinhas também é bom. Relativismo, tudo é relativo, nada é absoluto. Então, aquilo que o pastor falou, aquilo que está escrito na Bíblia, não é bem assim. Pode ser assim para um, ou já foi assim no passado, mas tem que ver. Então, como nós estamos lidando com isso? De que forma cada uma dessas forças destruidoras estão afetando nossa família? Materialismo, a obsessão por bens materiais. Então, assim, o consumismo é uma realidade, mais forte para umas pessoas, menos para outras, mas o fato é que a gente trabalha hoje para o consumo, para ter o último modelo, o iPhone 7, que ainda não foi lançado, mas a gente já quer, o PlayStation 5, que vai sair aí não sei quando. Então as crianças estão atrás disso, porque já não, o que tem já defasou, já enjoou, já quebrou, passou todas as fases e aí já não serve mais. E os pais têm que trabalhar para manter as crianças felizes, porque o vizinho tem, o coleguinha da escola tem, como é que o seu filho não vai ter? Então, isso existe. E o individualismo, quando a prioridade é o indivíduo e seus direitos. Então, o que importa não é o interesse coletivo, não é o interesse da comunidade, não é o interesse dos vizinhos do prédio, o que importa é o meu interesse. Nem o interesse de minha mulher e dos meus filhos, o que importa é o meu interesse, é o meu tempo. E aí, as famílias estão sofrendo por conta disso, elas estão sob ataque. Alguns dados, eu vou passar rapidamente sobre isso, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram o que está acontecendo com a família brasileira na última década, de 2000 a 2010. Os números mais atuais são esses. E esses dados dizem o seguinte, que o número de divórcios está aumentando, quase dobrou. Em 2010, era 3,1%, e 10 anos antes era 1,7%, um aumento bastante expressivo. Os casamentos diminuíram, as pessoas casadas eram 37% em 2000, e hoje, em 2010, 34,8%. O estado campeão de divórcios é o Rio de Janeiro. Entre as pessoas que estão em união conjugal, consensual, seja lá o que for isso aí, 6,1% são divorciadas. Então, pessoas que vieram de um casamento que não deu certo e as outras estão numa primeira ou numa segunda relação sem ter sido anteriormente casadas. A união consensual foi a que mais cresceu. Era 28,6% em 2000, passou a 34,8%. Isso significa simplesmente o seguinte, imagine que você chegue lá numa dessas concessionárias de veículo aí na Paralela, e olha lá um carro, né? E quanto custa esse carro? Custa R$28 mil. Aí você passa um cheque, entrega o cheque à pessoa, o sujeito entrega a chave do carro e você sai com o carro. É assim que funciona? Não é. Você pode até ter o dinheiro para pagar, mas o carro tem que ser emplacado. Ele tem que estar legalmente registrado em seu nome. Se você vai comprar um apartamento, você vai chegar lá na imobiliária, olhou o apartamento, gostou, você não sai com a chave do apartamento e aquilo para você está bom. Não, eu moro aqui, a minha chave está na minha mão, qual o problema? Não, você quer ter uma escritura?
Porque a escritura é um instrumento legal que lhe assegura a posse daquele imóvel. Agora, o casamento é besteira. O casamento a gente combinou e foi morar junto. E aí fica mais fácil, até porque na hora que enjoar, não tem muito, né? Não tem muita burocracia. Então, a gente quer ter a nota fiscal da televisão que a gente comprou ali no Ricardo Eletro, mas não precisa ter um papel passado para estar casado, não precisa ter algo que oficialize o compromisso que você estabeleceu com uma pessoa para cuidar dela, para compartilhar de uma mesma cama com ela e para viver com ela para sempre. Aí, muito menos, caiu também aqui os casamentos civis e religiosos, eram 49,4% em 2000 e agora, em 2010, caiu para 42,9% e provavelmente na próxima década teremos números ainda menores. Significa que a bênção da família, a bênção dos amigos, a bênção do pastor, a bênção de Deus, está sendo relegada a um plano secundário ou terciário, ou sei lá que plano é este que estão dando a ele, já não é mais tão importante. Então, finalizando aqui esses números, não finalizando a aula, 54,9% das famílias no Brasil são formadas por casais com filhos, ou seja, quase a metade não tem filhos, ou porque ainda não tiveram, ou porque não querem ter. E por que não querem ter? Ou porque têm medo, ou porque não querem uma criança enchendo a paciência, chorando, você vai perder a noite, esse menino faz cocô, tem febre, tem que levar para o médico. E as pessoas não querem isso. As pessoas querem, eu quero viver a minha vida, o menino dá muito trabalho, escola, levar para a escola, trazer da escola, não quero mais isso. Muitas casas, elas são um mix, né? Os meus, os seus e os nossos, né? Filhos vivendo em lares que foram reconstituídos de uma forma onde eles não participaram dessas decisões do que acontece. O número de lares, de crianças por família vem decrescendo, era 1,9 em 2010, hoje é 1,7. Então, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, e as pessoas estão vivendo mais. Quando eu nasci, há 60 anos atrás, vocês já sabem a minha idade, né? Quando eu nasci há 60 anos atrás, a expectativa de vida média ao nascer do brasileiro era de 50 e poucos anos. Hoje, a expectativa de vida ao nascer de um brasileiro, média, é de 74 anos. Pessoas que moram em capitais, que têm água tratada, que se alimentam adequadamente, vivem 80, 90 anos fácil. Então, são mais idosos e menos crianças. Quem vai cuidar desses idosos? Quem vai prover as necessidades deles? Quem vai trocar o fraldão deles? Quem vai virá-los na cama? Quem vai dar-lhes de comer até que eles morram? Onde estão as famílias? Onde estão as famílias? É o poder público que vai fazer isso? É o home care que vai fazer isso? Teremos dinheiro para pagar isso? Vamos terceirizar essas necessidades? Temos, irmãos, muita coisa que pensar. Temos muita coisa que nos planejar, porque a vida, os anos estão passando. E não é tão simples. Aliás, não é nada simples, é muito complicado. Teve uma mulher que em 2009 se divorciou e descobriu um negócio que agora virou muito comum, festa de divórcio. Então, o cara se separou, a mulher se separou e ele vai dar uma festa para comemorar que está livre.
e gastam, fazem festa, tem bolo, tem tudo, gastam aqui, eu li no artigo aqui, gastam até R$75 mil numa festa para comemorar uma separação. Às vezes o casal participa da festa, às vezes é o homem ou é a mulher. Então nós estamos vivendo uma realidade que a gente diz assim, puxa, eu nunca pensei nisso. Pois é, isso existe, e você não está sabendo disso. E essa realidade, ela está se tornando cada vez mais próxima a nós. E aí eu falo aqui a vocês, não apenas como professor de EBD, eu falo para vocês como pai de 2 filhos, tenho um filho que ontem fez 37 anos, tem outro que vai fazer 31 mês que vem, tenho 3 netinhas, eu já falei delas. Eu fico pensando, olho para as meninas, olho para a Beatriz com 1 ano e 2 meses, disse, meu Deus, em que mundo essa criança vai crescer? O que é que ela estará conversando com seus coleguinhas lá na escola, com as crianças lá no playground do prédio? O que é que as professoras lá no ensino, lá na alfabetização, no ensino médio, e lá na faculdade daqui a 15, 18, 20 anos, vão estar ensinando a ela? Que valores, que comportamentos, que atitudes estarão passando para elas quando elas atingirem a idade da razão? E o que é que eu posso fazer? O que é que cabe a mim fazer como avô, como pai? Dá uma tremedeira, mas o Senhor é maior do que tudo. Este é uma série de televisão da rede ABC americana que se encontra na 6ª temporada. Significa que fez sucesso. A Família Moderna. E se vocês olharem, eu nem vou comentar, mas dá para entender, né? Diferentes arranjos familiares. 2 mães, 2 pais, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma criança. Então, esse mix de possibilidades de pessoas se reunirem e se intitularem como família está acontecendo ao nosso redor. Provavelmente pessoas aqui vivem realidades semelhantes a essas, dos novos, como se chama, os novos arranjos, novos modelos familiares. Como a igreja enxerga isso, como a igreja se posiciona diante disso, das pessoas que vivendo essa situação se convertem e vêm para a igreja, como receber e dar amparo a essas pessoas ou não recebê-las. Então, os dramas se multiplicam. Dramas e tragédias atingem as famílias. Uma esposa descobre que o marido a está traindo e entra em desespero. Uma adolescente ansiosa por receber amor acaba engravidando. Um casal divorciado retorna ao tribunal porque o pai se recusa a dar pensão ao filho e só o faz porque o juiz obriga e ameaça botar ele na cadeia. Uma garota de 15 anos tenta o suicídio porque o namorado a deixou por outra. Um garoto perturbado, isso aconteceu, fato real, recente, vocês devem se lembrar, um garoto perturbado entra em crise e completamente descontrolado, mata os pais a tiros, mata inclusive a avó, e depois, percebendo o que fez, comete suicídio. Que estado de mente patológica é essa que leva uma criança a fazer isso? Um adolescente, sem mais nem menos, abre fogo contra professores e colegas da escola onde estuda, atira a esmo contra pessoas que nunca lhe fizeram mal, mas ele precisa dar o seu brado de rebeldia, de descontentamento, de não sei o quê. A família está no meio dessas situações. São muitas as formas como esses conflitos se estabelecem, seja no grito,
nas discussões acaloradas, eu digo que um bom debate dentro de casa, às vezes é saudável, às vezes é necessário, às vezes a gente precisa se entender, faz parte da relação, discutir a relação, discutir as coisas, discutir as decisões, mas não faz parte ofender, não faz parte ferir, não faz parte perder o respeito. Isso acontece no mundo e acontece nas famílias da igreja. E como acontece? Às vezes, essa situação não é a pior. Às vezes, essa situação é mais grave ainda. Tem uma música de Chico Buarque, Casamento do Pequeno Burguês, que ele diz: vão viver sobre o mesmo teto até que a morte os una. Juntos, numa mesma casa, mas cada um vivendo a sua vida. Sentados lado a lado, mas em mundos diferentes, com pessoas diferentes, com comunidades diferentes, postando seus pensamentos e vendo o que os outros postaram, mas sem falar entre si. Capa da revista Veja, de poucos anos atrás, fala sobre a realidade dos adolescentes da nossa geração. Eles são os reis da era digital, é o que está escrito ali. Eles são os reis da era digital, decidem o que a família vai comprar, custam caríssimo, mas estão mais desorientados do que nunca. Esta é a realidade que a própria imprensa leiga, a própria sociedade admite e reconhece. Geramos uma geração de adolescentes que está aí precisando de um GPS, de uma bússola, de uma direção, não sabe que lado é o norte, o sul, o leste, o oeste, não sabem o que vão estudar, não querem estudar, né? Surgiu aí a geração mais recente do chamado neném, né? Neném, era neném, depois virou nem estuda e nem trabalha. É sério, existe a geração dos neném. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo, é o cenário da nossa época, da nossa sociedade. Os filhos que crescem no meio dessas famílias, assistindo essas cenas cruéis de gritos e de ofensas e xingamentos. A criança, ela é um papel carbono, é uma folha em branco que nós vamos escrevendo nela comportamentos, vocabulários, atitudes, hábitos vão se instalando naquela criança e ela vai passando a ser o que nós moldamos, muito do que nós somos. Ela já traz consigo o nosso DNA. E além do nosso DNA, nós imprimimos nela o nosso comportamento. Nós imprimimos nela o nosso jeito de ser. E os resultados, temos que convencer, não estão sendo bons. E é por isso, meus irmãos, que a igreja está tomando uma atitude. É por isso que a igreja está convocando a todos para se alistarem nesta guerra em defesa da família. Todos, cada um individualmente, como família, como escola dominical, como departamentos das diversas áreas da igreja, grupos familiares, grupos de amigos, todas as instâncias da igreja estão sendo convocadas a atuar em defesa da família. Nós podemos orar, sim, nós podemos estudar mais sobre esse tema, sim, estaremos fazendo isso a partir do próximo domingo, e nós vamos aprender e nós vamos aplicar o que aprendemos. É importante saber se nós estamos vigilantes ou estamos dormindo e indiferentes. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Tem gente cochilando aqui no salão, viu? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, e sim como sábios. É uma advertência extremamente oportuna. Se você está aí, poxa, não tinha pensado nisso, não tinha achado isso, estou aqui, né? É mesmo, é isso. É hora de você acordar, é hora de você se posicionar. O Senhor disse: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estarem em pé na presença do Filho do Homem. Essa situação, meus irmãos, eu já estou concluindo, ela tem preocupado tanto, e eu não estou trazendo aqui, eu quero deixar bem claro, nenhuma referência, nem positiva nem negativa, não vou discutir sobre o Papa Francisco. O que eu acho dele ou o que vocês acham? Não é isso que está em discussão. Apenas o fato de que, em novembro do ano passado, 17 a 19 de novembro de 2014, foi realizado um sínodo no Vaticano, para o qual foram convidados líderes de 14 diferentes religiões do mundo. E 2 eminentes líderes batistas estiveram presentes e falaram neste encontro. O encontro foi realizado para discutir sobre a família. Eu acho que o Papa Francisco, tão infernizado que ele está com a história de pedofilia e homossexualismo dentro da Igreja Católica, ele disse: vamos ver se tem uma ideia nova aqui, vamos ver o que está acontecendo nas outras igrejas, vamos pensar para ver o que é que se passa. Um desses que participou foi o pastor Russell Moore, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, presidente da Comissão de Ética e Liberdade Religiosa. E lá, diante dessa plateia, diante do Papa Francisco, ele diz: nós reconhecemos que o casamento e a família são questões de importância pública, não apenas das distintas posições teológicas e eclesiásticas de nossas diversas comunidades, uma vez que o casamento é incorporado na ordem da criação e é o meio de florescimento humano e não apenas a arena dos apetites e desejos humanos individuais. Uma afirmação extremamente sólida, extremamente comprometida com os valores da palavra de Deus e que foi manifestada ali a todas aquelas lideranças. Russell Moore foi questionado sobre a presença dele, se ele deveria ou não comparecer. Ele disse: eu não posso ficar de fora condenando o que se faz nessa ou naquela igreja, e quando convidado a ir lá para dizer o que é que a Bíblia ensina, eu me omitir. E ele foi lá e disse. E um outro presente lá foi o pastor Rick Warren. Rick Warren é pastor da Saddleback Church. Saddleback Church é uma igreja batista na Califórnia, é a 7ª maior igreja dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1980 e desde a sua fundação até hoje ela já batizou 40 mil pessoas, fora os que se agregaram a ela por transferência, cartas e etc. Rick Warren disse: é um mito pensar que precisamos abandonar a verdade bíblica sobre sexualidade e casamento a fim de evangelizar. Temos de ser misericordiosos com os caídos, mostrar a graça aos que estão enfrentando lutas e ser pacientes para com os que estão em dúvida. Mas, quando a palavra de Deus é clara, não devemos e não podemos recuar, contornar ou tangenciar a verdade. Essa foi uma declaração, de igual modo, extremamente firme, com a qual nós concordamos plenamente e que trazemos para os irmãos aqui como alguns dos pilares daquilo que a gente está se propondo a começar a estudar a partir do próximo domingo. Rick Warren, como eu já falei, é uma liderança extremamente destacada dentro do cenário evangélico americano, muito conhecido,
não é qualquer pessoa que vira a capa da revista Time, tem todas essas credenciais, mas pensem, em 2013, o filho mais novo de Rick Warren, Mateus, com 27 anos, na casa dele, deu um tiro na cabeça e se matou. E Rick Warren está aí. Então, famílias são vulneráveis. Dramas acontecem. E nós precisamos estar vigilantes. Esse pastor, ele apresentou lá, diante daquele concílio, 7 pontos, que ao finalizar, eu deixo com os irmãos, em defesa da família, baseado no texto de Hebreus 13:4, digno de honra seja o leito sem mácula, o matrimônio. Ele diz: o casamento deve ser honrado por todos. Primeiro passo, afirmar a autoridade da palavra de Deus. Então nós estamos aqui, junto com eles, afirmando a autoridade da palavra de Deus. 2, acreditar no que Jesus ensinou sobre o casamento. E Jesus nos ensinou muita coisa, ensinou aos seus discípulos, está registrado lá nos evangelhos o que ele ensinou sobre o casamento. Celebrar casamentos saudáveis. É muito bom que a igreja saiba de casamentos, quando existem encontros de casais, oportunidades de casais se confraternizarem e desfrutarem uns dos outros de experiências positivas de casamentos que estão durando, apesar das dificuldades, e estão se dando bem. Desenvolver cursos de pequenos grupos para apoiar casamento. Isso a igreja está fazendo. Nós temos os nossos pequenos grupos, os grupos familiares, os grupos de amigos, escola dominical, que está se dedicando a isso. Envolver todos os meios de comunicação para promover o casamento. Lidar com os opositores ao casamento com alegria e assertividade e passar confiança às pessoas. Conclusão. Eu não sei como cada um ouviu aquilo que foi dito aqui. Eu não estou aqui fazendo sensacionalismo, não estou aqui fazendo marketing da EBD, eu estou aqui trazendo um alerta à igreja. Eu estou aqui apresentando algo que eu acredito está bem fundamentado nas evidências que foram mostradas aqui. Evidências estatísticas, evidências de fatos, que são do conhecimento público de todos. E da forma como Josué se dirigiu ao povo, eu me dirijo a vocês. Aquilo que foi dito, aquilo que a palavra de Deus diz, é algo que vocês rejeitam? Josué diz: se vos parece mal servirdes ao Senhor, se não é isso que vocês querem, então vocês escolhem hoje a quem a vez de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estão além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E ele declara: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a escolha, a decisão, a posição de cada um dos irmãos que está aqui conosco nesta manhã. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Márcio. Eu creio que você deve estar se sentindo assim como eu estou me sentindo agora. A grande responsabilidade que eu tenho, que você tem, em difundir essa mensagem que vem do coração de Deus. A família é muito importante. Eu me sinto muito feliz, honrado e agradecido a Deus pela oportunidade que Ele concede a mim e concede a você também de participar de uma comunidade, de uma igreja que se preocupa com
com algo que é muito importante para Deus: a preservação da família. E eu queria convidar você, eu gostaria de convidar você, para você se alistar também nesse time, para você fazer parte desse time, e que você venha, traga pessoas, aqueles que ainda estão resistentes, aqueles que algumas vezes não vêm, que venham, e juntos possamos, durante todo esse primeiro semestre, estudar sobre os fundamentos bíblicos da família, e que você possa colocar no seu coração o versículo da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nos insta a estar preparados para responder qual é a razão da nossa fé, do que nós defendemos, do que nós acreditamos. Eu gostaria de convidar você para que fizesse dessa forma, e aproveitar o momento para convidar os nossos professores, aquelas pessoas que têm nos ajudado durante todos esses anos a falar do amor de Deus. Rapidamente eu gostaria de convidar todos os professores que estão aqui presentes, os professores do discipulado também, todos venham aqui à frente rapidamente. Nós queremos orar por vocês, nós queremos orar juntos com vocês. Nós gostaríamos que todos nós como igreja ficássemos de pé, para que nós orássemos ao Senhor, agradecendo por tão grande benefício que é as nossas famílias. Eu gostaria de convidar o pastor Abraão, para que ele, junto conosco, pudesse agradecer ao Senhor pela vida desses professores, pela vida da nossa igreja. Meus irmãos, o Sérgio foi bem gentil com a igreja, dizendo que os irmãos estão convidados a participarem. Eu vou ser menos gentil. Eu queria dizer que você está convocado a estar na escola bíblica. Convocado. É uma convocação nossa, em face de tudo que foi exposto aqui, em face de tantos perigos que cercam a nossa própria casa, nossa própria família. Você não pode ficar de fora. Você tem que estar aqui, você tem que estar numa classe. Ah, mas eu vou passar o domingo todo na igreja. É uma boa proposta. O domingo não é o dia do Senhor? É ou não é? Então, às vezes, as pessoas, os pais falam assim, mas eu quero só fazer parte do primeiro culto, eu boto as crianças lá em algum lugar, eles tomam conta deles, depois eu pego eles e vou embora para casa. E aí você nem participa da escola bíblica e nem permite que seu filho complete o programa dele, que no período da manhã vai das 9 ao meio-dia. E olha, a equipe lá embaixo trabalhando, eu desci lá agora, não é brincadeira, tem uma equipe ali se esforçando para plantar a semente de Deus no coração do seu filho. E aí, outras áreas que eles vão participar, o clube bíblico para os juniores, os adolescentes, os pais dos adolescentes vêm para cá no culto das 5, colocam os filhos lá, participam do culto, terminam o culto, pegam os filhos e vão embora. Para quê? Ver televisão. Fica. Eu quero repetir o que eu falei a semana passada. Traga o seu filho para os adolescentes ou para os juniores. Você participa do primeiro culto enquanto ele está lá. No segundo culto, eles participam aqui, porque eles precisam ouvir. Eu sou resultado de culto, de ensino bíblico, de púlpito, de pregação. Eu sou resultado disso tudo. Mas o que eu faço no horário do segundo culto? Trabalha. Procura um dos ministérios aí. Tem várias equipes voluntárias trabalhando. Trabalha no segundo culto. Atende uma dessas equipes. Mas de manhã, quando você vier para a igreja, não vai embora para casa, terminou o culto, vai embora. Não. Se você veio no primeiro culto, participe da escola bíblica no segundo. Se a sua escola bíblica é no primeiro horário, participe dela e depois do culto. Mas esteja certo de que sua família toda está participando. Os filhos não vão se sentir estimulados a virem se os pais não estiverem aqui. Não é justo um pai colocar um filho na igreja e dizer assim, eu quero que meu filho aprenda as Escrituras. E o pai foge disso. A criança aprende por exemplo dos pais. Então seria até uma hipocrisia nossa como pais ordenar que outros ensinassem nossos filhos quando a gente não tem esse compromisso de aprender também as Escrituras e de amar a palavra de Deus. E como eu já disse várias vezes, se você já conhece muito a Bíblia, muito sobre esses temas, por que é que você não está ensinando?
Por que você não está cuidando de um grupo? Por que não está edificando pessoas? Por que não está fazendo discípulos? Então eu insisto nisso, irmãos. Nós estamos convocados e vamos dar uma resposta a isso. Os professores que estão na frente das classes enfrentam um desafio muito grande. Porque se nós pastores que estamos aqui, num período de exposição bíblica, a gente escorregar numa palavra, em algum aspecto da gramática, ou numa ideia, as pessoas até relevam, poxa, eu não quero bater de frente com o pastor e tal, ou mesmo assim, não é apropriado, né, nesse momento de culto, a pessoa levanta a mão, interromper, mas a classe não é assim. A classe, as pessoas confrontam mesmo os professores, e às vezes eles são colocados em situações tensas, difíceis, e eles têm que lidar com isso com muita sabedoria, precisam da nossa oração, precisam de direção. Às vezes tem pessoas na classe que são polêmicas, não porque querem aprender, mas só porque querem contestar, querem mostrar que sabem mais, e isso às vezes atrapalha o ambiente. Então a gente tem que orar muito para que esses professores sejam imbuídos de muita sabedoria da parte de Deus e possam realizar o seu trabalho no temor do Senhor, plantando essa semente poderosa que vai se transformar em vida, que vai fazer com que a família floresça, que vai fazer com que a igreja floresça, que vai fazer com que o evangelho emane de nós e atinja de cheio a nossa sociedade. Eu creio nisso, você crê nisso? Vamos orar, estenda sua mão na direção desses professores. Nós te bendizemos, Senhor Deus e Pai, por esta manhã tão especial, por uma palavra tão farta, tão abençoada, que nos desperta, que nos confronta, que traz um pouco de angústia ao nosso coração, e tem que ser assim mesmo, porque nesse momento a última coisa que nós podemos fazer é ficar acomodados. É um momento de batalha, é um momento intenso, é um momento de ataques internos e externos, é um momento em que a família é colocada em jogo, que essa instituição preciosa, sagrada, está colocada à beira do abismo, e demônios e todo um sistema estão ao redor dela tentando empurrá-la ladeira abaixo, e nós estamos aqui para ser usados pelo Senhor, para ser fonte de sustentação das famílias, Pai. Por isso nós te louvamos por este tema a ser estudado, por cada um dos professores e líderes aqui à frente que assumiram este compromisso, esta responsabilidade, que tem se debruçado sobre todo o material, sobre as escrituras sagradas, tentando entendê-la, tentando aplicá-la à sua própria vida, para depois do seu próprio coração, aplicar ao coração do teu povo, Senhor. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Renove as suas forças, dê coragem, dê ânimo, dê criatividade, alegria no serviço do Senhor, que eles possam estar cientes de que toda palavra santificada, consagrada ao Senhor, que partir dos seus lábios não voltará vazia e redundará em glória ao teu nome, Senhor. E o trabalho do Senhor, feito com temor no coração, nunca será vão. Muito obrigado, que o Senhor os abençoe e abençoe todo o teu povo nesta manhã, preparando o nosso coração também para o culto da noite, para que possamos estar aqui e a tua palavra continue nos confrontando, e por meio dela nós estejamos fortes, firmados na rocha, e não importa que tipo de tempestade venha sobre a nossa vida, nós venceremos pela tua verdade, Senhor. Obrigado, abençoa o teu povo neste momento, cada um de volta para os seus lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no próximo domingo, quando você chegar aqui, você vai já perceber que vai ter uma equipe de trabalho entregando aí o material e cartazes espalhados por todos os lados para você saber onde é a sua classe. Então, se você chegar 9 da manhã, talvez você já tenha que ir direto para a sua classe. Então, domingo que vem, quando chegar de manhã, fique atento à orientação da equipe de ensino da nossa igreja. Deus abençoe, vamos em paz em nome de Jesus.